E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise profunda nossa. Hoje a gente preparou um guia de estudo super focado e, modéstia à parte, absolutamente essencial para quem está na reta final de preparação para provas sobre história contemporânea. O nosso objetivo principal aqui é destrinchar a visão do acadêmico João Fábio Bertonha sobre o sistema político do fascismo italiano. A gente sabe que esse é um tema denso, então a ideia é transformar esses conceitos teóricos em algo altamente visual, dinâmico e bem fácil de fixar. Vamos construir juntos uma base sólida para que todo o conteúdo necessário para dominar esse assunto fique perfeitamente claro na cabeça de vocês. Bom, dando uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 5 pontos bem estratégicos. A gente começa pelo grande dilema entre consenso e coerção, depois passamos para os símbolos de poder, em seguida a mobilização das massas, no quarto ponto a estética do fascismo e fechamos com uma conclusão amarrando tudo o que é vital para a prova. Então, começando pelo ponto número 1, a nossa introdução. O X da questão: consenso ou coerção? Essa aqui é literalmente a pergunta de $1 milhão do Bertonha. Ela é a âncora de toda a nossa análise e, convenhamos, costuma ser o grande foco das bancas examinadoras. Consenso ou coerção? Pensa bem, em termos puramente práticos, um regime não se sustenta a longo prazo só na base da pancada, da força bruta. Mas, ao mesmo tempo, ele também não sobrevive apenas com aplausos genuínos e voluntários da população. Essa pergunta serve como a nossa lente principal hoje. A gente precisa investigar. O sistema italiano dependia mais de convencer a galera das suas ideias ou de forçar todo mundo a obedecer através do medo? E o material original responde a isso, mostrando que a grande sacada é, na verdade, uma dualidade estrutural. É como se o sistema político fosse um equilibrista numa corda bamba, tentando alinhar ativamente essas duas forças que, num primeiro momento, parecem totalmente opostas. De um lado, a gente tem a busca incansável pela aceitação, o que chamamos de equilíbrio do consenso. Isso significa criar narrativas gigantescas para que a população sentisse que fazia parte de um projeto grandioso, quase mítico de nação. Mas, do outro lado da moeda, o Estado mantinha mecanismos de coerção explícitos, violentos e sempre de prontidão para esmagar qualquer sombra de oposição. Entender que o regime funcionava com esses dois motores rodando ao mesmo tempo é, sem dúvida, o grande segredo para responder com segurança qualquer questão sobre a engrenagem desse período. Vamos avançar para a parte 2, os símbolos de poder. Como exatamente toda essa autoridade era desenhada para as ruas? Olha só que imagem forte. Quando a gente observa essa composição gráfica, fica claro que nada aí foi colocado por acaso. Esse é o emblema oficial usado na época. Notem no centro esse feixe de lenha firmemente amarrado com a lâmina de um machado aparecendo no meio. Historicamente, isso é conhecido como fácio. É um símbolo resgatado diretamente da Roma antiga, que lá atrás representava o poder de punição e a jurisdição dos magistrados romanos. As letras PNF estão espalhadas ao redor, emolduradas pelas cores da bandeira italiana no fundo. É uma comunicação visual absurdamente direta, sabe? Ela evoca força militar, uma unidade impossível de quebrar e uma herança histórica gloriosa. Tudo milimetricamente desenhado para ser reconhecido de imediato por qualquer pessoa. E para quem está com o caderno na mão, vale a pena anotar formalmente. A sigla PNF significa Partito Nazionale Fascista. O facho, bem ali no meio, não é só um detalhezinho estético, tá? É a metáfora mais perfeita da ideologia do regime. A lógica é muito simples e poderosa. Pega um único graveto. Ele quebra fácil, certo? Mas tenta quebrar um feixe inteiro de gravetos amarrados juntos. Fica indestrutível. Essa é a unidade estrutural. E claro, o machado pendurado ali não deixa ninguém esquecer da ameaça constante de violência do Estado, da autoridade punitiva. Então a própria identidade visual do partido já responde àquela nossa pergunta inicial. O feixe unido busca o consenso e a união do povo, enquanto o machado escancara a coerção militar e política. Beleza, indo para a parte 3. A mobilização das massas. Como eles gerenciavam o povo numa escala tão gigante? Gente, dá uma boa olhada na escala surreal dessa multidão. A imagem captura um daqueles comícios imensos, o que era praticamente o feijão com arroz dos regimes autoritários daquele período na Europa. É impossível não ficar impressionado com esse mar de pessoas compactadas, formando uma verdadeira parede humana até onde a vista alcança. E se a gente reparar na estrutura ali na frente, no palanque, o aparato é pesado. Bandeiras gigantes, estandartes e uma presença claríssima de figuras fardadas encarando a massa. Tem uma militarização escancarada do espaço civil. Nessas horas, a sua individualidade simplesmente evapora. A pessoa deixa de ser ela mesma e se funde completamente a essa massa coletiva orquestrada pelo Estado.
É aqui que a gente vê a teoria do Bertone operando no mundo real. O consenso é fabricado através desse sentimento de pertencimento, desse espetáculo gigantesco. A multidão aclamando, a coreografia do evento, tudo isso gera um fervor patriótico que é muito contagiante. Mas a coerção não tirou folga. Ela está dividindo o mesmo palco. A presença militar super ostensiva ali na frente, a disciplina que é exigida de todo mundo, isso intimida. A massa celebra, sim, mas também percebe só de olhar ao redor que ali não tem um menor espaço seguro para discordar de nada. É um balanço extremamente engenhoso e assustador para manter o controle absoluto sobre a sociedade. Chegando na nossa parte 4, a estética do fascismo, como a arte virou uma ferramenta do poder. E isso aqui ilustra brilhantemente a cabeça e a mentalidade do regime. Temos duas obras consagradas de um movimento de vanguarda muito famoso, o futurismo. Do lado esquerdo, reparem na tela, uma composição que passa uma sensação frenética, quase caótica de velocidade e turbulência, com essas linhas espirais cortando o espaço. Já do lado direito, uma escultura incrível que parece estar congelada no meio de um movimento super agressivo contra o vento. O sistema político da época abraçou e promoveu essas características com unhas e dentes. Por quê? Porque era exatamente a imagem que o novo Estado queria vender. Uma força moderna, dinâmica, mecanizada, incrivelmente agressiva e focada num avanço incontrolável para o futuro, quebrando todas as amarras e a lentidão do passado. Um detalhe crucial aqui, e um nome para vocês deixarem grifado nas anotações, é o de Umberto Boccioni. Essa escultura super icônica aí, com as formas humanas distorcidas pela velocidade, é a obra-prima dele. O trabalho de artistas como Boccioni acabou personificando perfeitamente a visão visual daquela era. Ao colocar dinheiro e focar nesse estilo de vanguarda, o regime fez uma jogada muito astuta. O Estado não estava só apoiando a cultura, ele estava patrocinando uma estética oficial que validava visualmente a sua própria ideologia de força bruta e progressos sem freios. É nesse ponto que a arte deixa de ser um espaço de livre expressão e vira uma engrenagem pesada e ideológica de convencimento. Então, para amarrar bem esses traços estéticos que pontuam muito em provas, primeiro, notem o foco absoluto nesse movimento dinâmico e na idolatria pela velocidade das máquinas. Segundo, a projeção ininterrupta de força física, de modernidade agressiva. E terceiro, o resultado prático de tudo isso, a consolidação da arte como uma ferramenta política e social super deliberada. O Estado pegou carona na estética arrojada do futurismo para mandar um recado constante para as pessoas. A nação está marchando num ritmo alucinante para a grandeza, e se alguém não acompanhar essa velocidade, vai ser atropelado pela história. Simples assim. E, finalmente, parte 5. A nossa conclusão para a prova. Vamos sintetizar tudo isso. A gente termina o nosso guia de hoje com essa reflexão que serve de espinha dorsal para qualquer redação ou questão dissertativa sobre o trabalho do Bertone. Quando a gente junta todas as peças, o feixe de lenha e o machado no emblema, a geometria militarizada daquelas multidões gigantescas e as linhas agressivas da arte do Boccioni, a resposta acadêmica fica cristalina. O regime não escolheu entre consenso ou coerção. Ele não apertou só um botão. Na verdade, ele fundiu as duas coisas numa estrutura só. Aquele consenso popular que eles tanto exibiam era em grande parte fabricado de forma coercitiva, através de um bombardeio visual constante, do controle rigoroso da arte e de uma pressão psicológica absurda naqueles eventos de massa. Ao mesmo tempo, as demonstrações de violência e militarismo eram aplaudidas pelas massas como um sinal de que existia ordem e proteção. Entender essa síntese, essa mistura engenhosa das evidências visuais, é o que garante uma nota alta na prova. Continuem revisando essas conexões, pensem na lógica por trás de cada imagem que vimos hoje e o sucesso é certo. Bons estudos e até a nossa próxima análise.